dono dos meus dias. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite poderosa. Nós queremos te dar o nosso melhor culto. Que tudo seja, Pai, dado a você. Nós estamos aqui, Pai, para te adorar. É por você, Senhor. É por você que nós queremos dar a nossa vida, a nossa adoração. E nós estamos aqui reunidos em Teu nome, para te dar a melhor adoração, Senhor, que nós podemos te dar nessa noite. Em nome de Jesus, te agradecemos e nos consagramos a você. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode sentar, querido. Boa noite, graça e paz. Fala com o irmão que está aí do seu lado. Dá uma boa noite, graça e paz para ele, amém. Essa é uma noite de comunhão do corpo de Cristo. Aleluia, o Senhor é bom. Esse é o melhor lugar que você poderia estar nesse domingo à noite. Esse é um lugar, irmãos, de milagres. Esse é um lugar de você ter expectativas, porque Deus certamente vai suprir cada uma das minhas e das suas expectativas. Esse é um lugar onde tudo, qualquer circunstância, toda e qualquer circunstância pode ser mudado. Sabe, se você chegou aqui com alguma dor, você vai sair daqui curado. Se você chegou aqui aprisionado de alguma forma, você vai sair daqui livre pela pregação da palavra, pela adoração, em meio aos louvores. Você está aqui, então fica com expectativas, o culto já começou e Deus tem muito mais para fazer ainda hoje. E eu queria saber quem são as pessoas que fizeram aniversário ao longo dessa semana. Então, se você está aqui e foi seu aniversário de nascimento ao longo dessa semana, ou de casamento, você pode vir aqui à frente, a gente quer orar por você. Olha aí, quanta gente, quantas pessoas maravilhosas, amém? E entre elas está aí a mãe do pastor, a tia Nélia, né? Glória a Deus pela vida dela, pela vida de vocês, amém? Você pode estender as suas mãos para cá, queridos, para a gente liberar palavras de bênção sobre a vida dos nossos irmãos. Pai, nós te agradecemos por mais um ano de vida, Pai, sobre cada um desses irmãos. Nós declaramos as suas bênçãos que já os pertencem, Senhor, sendo manifestas em nome de Jesus nesse tempo. Declaramos um tempo de abundância, um tempo de paz, um tempo de alegria, Senhor, onde nada vai faltar. Nós declaramos eles avançando no propósito que o Senhor tem para a vida deles, para a vida, para o casamento deles, para a família deles, para o negócio deles, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos eles indo bem nessa nova estação, em tudo que colocarem as suas mãos para fazer, presentes esperados e inesperados, vindos lá do alto, sobre a vida deles nesse novo tempo. Em nome de Jesus, amém. Parabéns, gente, tem um presente aí da nossa igreja, uma salva de palmas. Glória a Deus, o Senhor é bom. Nós vamos exibir o Verbo News agora e eu queria que você ficasse aí atento à nossa programação. Aí na sua agenda, amém? Um deles é o Conviva 2025, que está chegando, já é no dia 31 de maio. Você pode fazer a sua inscrição lá no nosso balcão de informações, amém, queridos? São vagas limitadas, então você que já foi para o Conviva, você sabe que é um tempo maravilhoso, de nós estarmos lá como família da fé, né? Temos um tempo de comunhão e também nos movermos no Espírito. Lá unções são compartilhadas, ensinamentos em vários momentos durante o dia. E no final nós temos lá, irmãos, um culto poderoso. Então você não pode ficar de fora. Você que já foi, você já sabe como é. Então com certeza você vai estar lá. E você que não foi, essa é a sua oportunidade para não ficar de fora do Conviva 2025. Dia 31 de maio, passa lá no balcão de informações e faz a sua inscrição, amém? Você viu aí também que as inscrições para o Life Camp estão abertas, então você que é adolescente não pode deixar de ir, lá você vai ser grandemente abençoado, alcançado pelo Senhor, serão dias, queridos, de céus na terra, e você que está aqui também pode ser um investidor na vida de algum adolescente, você pode procurar lá o balcão de informações, certamente eles vão te instruir sobre algum adolescente que quer estar lá, e você vai poder ser resposta de oração na vida dele, amém, queridos? Glória a Deus, o Senhor é bom. Eu queria também te avisar, te inteirar sobre o que vai acontecer nessa quarta-feira, amém? Nessa quarta-feira, às 20 horas, no Rema, nós vamos dar início a uma nova matéria, a matéria Oração que Prevalece, com a professora
Ingrid Maia, ela vai estar aqui ensinando essa matéria. E na quarta-feira nós vamos ter o dia do visitante. Então vai ser aberto para você que já fez o rema e quer vir aqui aprender novamente. E também para trazer algum visitante. Você que está aqui, ainda não conhece o rema e quer conhecer, esse é um dia que você vai ter a oportunidade de estar aqui junto conosco. Então, dia do visitante, quarta-feira, no rema, às 20 horas, a matéria Oração que Prevalece, com a professora Ingrid Maia. Amém, queridos? Então nós vamos estar aqui. Ontem nós tivemos um momento maravilhoso para os homens na caverna. Onde estão os homens na caverna? Glória a Deus. Foi um tempo precioso e nós temos um vídeo aí para te mostrar um pouco daquilo que aconteceu lá. Já procura se informar para você não perder essa oportunidade. Onde estão as pessoas que nos visitam pela primeira vez? Se é a primeira vez que você está vindo na nossa igreja, faz um sinal com a sua mão. Olha, nós temos alguns visitantes, sejam muito bem-vindos. Daqui eu consigo ver vocês muito bem, mas para que vocês possam ser recebidos por toda a nossa igreja, eu queria pedir, por favor, para vocês ficarem um instantinho de pé, amém? Você que está perto desses visitantes aí, você já sabe o que fazer. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-los aqui conosco. As portas dessa igreja, dessa casa estarão sempre abertas para vocês, voltem sempre que vocês quiserem, né? Se vocês já congregam em algum lugar, então leva um abraço nosso para o seu pastor, para o seu líder. Mas se não congregam, certamente essa é uma boa igreja para você congregar. Aqui você vai encontrar uma família que vai estar disposta a te amar e te receber de braços abertos, tá bom? Como a gente já sabia que vocês iriam vir, então a gente preparou uma sala que a gente carinhosamente chama de sala VIP. E aí ao final eu vou voltar a falar com vocês aqui e vocês vão poder se direcionar para essa sala. Lá a gente só quer te conhecer um pouco melhor e te dar um presente, amém? Então sejam muito bem-vindos, uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus, o Senhor é bom. Nós estamos vivendo, queridos, o ano do transbordar. Você está comigo? A sua vida está transbordando para o Senhor e o Senhor fazendo transbordar. E dentro desse ano do transbordar, hoje nós temos um testemunho, né, para ser contado aqui. Eu queria chamar o Davi e a Maeli para que eles pudessem vir contar esse testemunho que certamente vai te alcançar, vai te edificar. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Nós viemos aqui compartilhar com vocês, mostrar um pouco da uma poderosa manifestação da fidelidade de Deus em nossas vidas, né? Desde que nós começamos a vir aqui para essa igreja, em fevereiro do ano passado, nós vivenciamos mesmo nós somos expostos a uma verdadeira palavra do Evangelho aqui nessa igreja, né? E isso fez com que nós avançássemos em várias áreas da nossa vida. E logo depois a gente começou a ir para o Rema. Nós somos abençoados, né, com a matrícula do Rema. E o Rema para a gente tem sido algo sobrenatural. É realmente algo que tem modificado, transformado as nossas vidas, né? E foi justamente no Rema que na última aula da matéria Fundamentos da Fé, que nós estávamos ali fora, estava chovendo, nós estávamos abrigados ali fora, esperando a chuva passar, porque a gente ia embora de moto. E o nosso amado pastor Fábio saiu, né, e falou com a gente: gente, cadê o carro de vocês? Chamem à existência o carro de vocês, né? E isso a gente voltou para casa com essa palavra que nós recebemos do pastor Fábio, e todos que estavam ali também receberam. E ficamos meditando nisso, né? Voltamos na chuva mesmo, pegando chuva na moto. E quando chegamos em casa, vou passar para a Maeli continuar. Graça e paz, igreja. Amém. Então, quando chegamos em casa, nós compartilhamos dessa palavra e nos posicionamos em fé. Realmente, nós fomos até a garagem de casa e oramos, declaramos e chamamos mesmo à existência aquilo que nós acreditávamos já
que já era real, que já existia no mundo espiritual, porque assim nós temos aprendido aqui, assim nós temos aprendido no Rema, que nós temos autoridade e ousadia para isso. E nós tivemos atos de fé, nós nos movemos em fé, nós colocamos 2 cadeiras alinhadas uma ao lado da outra, como se fossem os bancos do carro, e nós sentamos e nós puxávamos o cinto, né, como se estivesse colocando o cinto. E eu falava pro Davi: amor, você não vai abrir a porta do carro para mim? E ele saía, dava. E por diversas vezes nós tentávamos nos posicionar mesmo em fé e crer sem duvidar, sem murmurar. Houve momentos em que, às vezes, eu via alguns casos e eu colocava meu pé lá e falava: onde colocarem a planta dos seus pés, eu vos dou. E houve momentos em que nós víamos para a igreja, às vezes na chuva, debaixo de chuva, ou para aula no Rema, debaixo de chuva, chegávamos encharcados de água, mas mesmo assim, nós estávamos lá nos molhando e falando: Senhor, obrigada pelo nosso carro, Pai. E é isso mesmo, hoje nós estamos aqui para testemunhar a concretização da nossa fé, a manifestação. O Senhor, na sua infinita bondade e fidelidade, nos abençoou com o nosso carro, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E esse testemunho, ele é uma prova viva de que o Senhor, Ele é um Deus que ouve as nossas orações, Ele é um Deus que responde às nossas orações, Ele é um Deus que cumpre as suas promessas e nos faz viver no sobrenatural dEle. Inclusive, na semana passada, na terça-feira, dia do VC, a gente tem ido para o VC lá de Timon, e da nossa casa para o VC lá de Timon, bairro Monte Castelo, são 10 quilômetros, e nesse dia a gente estava lá com a irmã da Maeli na nossa casa e a gente queria levar ela. E a gente de moto, né? Aí, rapaz, 10 quilômetros para lá, aí eu rodei 60 quilômetros nesse dia. Fui deixar a Maeli lá, voltei para pegar a irmã dela, a Laura, depois fui deixar ela. Participamos do VC, quando acabou, vim deixar a Laura em casa, voltei para pegar a Maeli e vim de novo, e voltamos para casa. E logo no dia seguinte, nós conquistamos nosso carro, conseguimos nosso carro. E assim, as pessoas costumam falar que essa igreja, né, é a igreja que dá carros, mas isso pode se estender também, gente, que ela se estende também em receber a palavra, né, que é liberada. Né? A gente recebe essa palavra aqui e foi o que aconteceu conosco. Então, você chama a existência, né? Porque no mundo espiritual já existe, então basta você crer. Né? E é isso, agradeço. Aleluia, glória a Deus, que testemunho poderoso. Certamente você foi edificado, vai ser assim, irmão, na sua vida também. Esse é o ano do transbordar, amém? Suas finanças já estão transbordando. E as nossas finanças, elas transbordam para toda generosidade, não é assim? Então, com esse entendimento, nós vamos honrar o Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas nessa noite, uma oportunidade que nos é dada de plantar sementes poderosas, como gratidão ao Senhor, sem esperar colher nada, irmãos, mas a colheita certamente, ela é certa, amém? E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3, no verso 9, a Bíblia diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É exatamente o que a gente acabou de falar aqui, né? Sobre a nossa atitude de honrar ao Senhor. O nosso coração, os nossos olhos devem estar em manifestar o nosso amor através da honra, né? Dando ao Senhor, devolvendo os nossos dízimos e dando sementes poderosas, que são as nossas ofertas. E a consequência disso, irmãos, são celeiros sempre cheios, amém? E lagares transbordando. Isso fala sobre as suas contas, transbordando de dinheiro. Isso fala sobre o seu bolso, sobre a sua carteira, irmãos. Isso fala sobre nada faltando. Isso fala sobre suprimento completo e provisões abundantes.
Então, com esse entendimento, eu te convido a separar aí o seu dízimo, a sua oferta. Você pode fazer isso através do envelope que está aí na sua cadeira ou à frente dela. Nesse mesmo envelope tem o Pix da nossa igreja, que é o CNPJ, né? A chave Pix. Tem também o QR Code. Lá atrás você pode fazer isso através das maquinetas de cartão de crédito e débito. Você que está assistindo também está aparecendo aí na sua tela. Amém? E lembrando que hoje, né, nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor e também é o dia do nosso projeto Bem na Hora. Então você que trouxe aí o quilo de alimento para abençoar as pessoas, né, através aqui do projeto Bem na Hora, você pode trazer também no momento que você for ofertar e dizimar e depositar ali no cesto, tá bom? Vamos orar, você pode levantar aí o seu envelope bem alto, se vai fazer através dos meios digitais, então levanta a sua mão, nós vamos orar e você vai poder sair do seu lugar com alegria. Pai, é com alegria que nós queremos te agradecer, Senhor, nessa noite, pela oportunidade que nós temos de plantar, Pai, aqui nessa casa, nessa igreja, entendendo que essa atitude, Pai, é a expressão do nosso amor para com o Senhor, a expressão da nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito chegar na nossa mão, Pai. Nós queremos te agradecer e sermos gratos por isso e sabemos que o Senhor é fiel para não deixar que nada falte. Pelo contrário, Pai, fará superabundar os nossos celeiros, a nossa sementeira, e é com esse entendimento que nós queremos ofertar e dizimar nessa noite, com alegria, no nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar, querido, e vem aqui ofertar e dizimar. Te exaltamos. Você pode erguer sua voz e cantar isso com todo o seu pulmão, com todo o seu fôlego. Você pode exaltar o Senhor, levantar bem alto suas mãos, fecha os seus olhos. Cria nesse lugar um ambiente favorável à manifestação do poder de Deus. Te exaltamos. Oh, aleluia. Nós exaltamos a Ti, Pai. Te exaltamos. Você é o único digno do louvor e da adoração nesse ambiente, nesse lugar. Adoração, do nosso louvor, das nossas vidas. Você é digno, Senhor, do nosso dia, da nossa noite, do nosso tempo, das nossas palavras, dos nossos recursos, Pai. Você é digno do nosso coração, você é digno de ter toda a adoração. Você é digno, Pai, não há outro que se compare ao Senhor, não há outro semelhante a Ti, não há um outro Deus que se compare ao Senhor. Você é o único que é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de todo poder, de todo domínio. Sim, Senhor, nessa noite nós reconhecemos o Senhor, te exaltamos em nossas vidas, sabemos que o Senhor está exaltado sobre todas as coisas e declaramos com os nossos corações, com nossos lábios, que reconhecemos a Tua posição sobre nós, reconhecemos a Tua posição dentro de nós. O Senhor está no trono, o Senhor é o merecedor, o Senhor é aquele que tem toda a honra, o Senhor tem todo o poder. Nós nos prostramos, nós nos colocamos nessa posição, Pai, de reconhecimento e de honra, de culto ao Senhor, de reconhecer quem o Senhor é, sabendo quem nós somos, mas só somos porque o Senhor, antes de todas as coisas, nos fez ser. Nessa noite nós reconhecemos o Senhor, liberamos palavras de adoração a Ti, criamos, Pai, nesse ambiente um altar de adoração ao Deus que
pode todas as coisas, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao Deus invisível, ao Deus real, ao Deus todo-poderoso, o Deus que provê, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que restaura, o Deus que era, que é e que há de vir, aquele que estava no início de todas as coisas e que estará no fim de todas elas, o Deus eterno, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus que é santo em todas as suas decisões, o Deus que é poderoso, o Deus que é justo, o Deus que é fiel, que é verdadeiro, o Deus que, sendo tão soberano e tão sublime, se fez nosso Pai, decidiu nos amar, nos acolher e nos tornou seus filhos. Nessa noite nós bendizemos o Senhor, rendemos graças ao Senhor e reconhecemos quem o Senhor é nesse lugar, nas nossas vidas, nesse ambiente, Pai. Crendo que não estamos aqui para adorar a nós mesmos, não estamos aqui para adorar a homens, não estamos aqui em adoração a um lugar, nós estamos aqui, Pai, porque adoramos o Deus vivo, estamos aqui porque amamos o Senhor, e não há nada que se compare ao Senhor, não há nenhum outro Deus que se compare a Ti, e não há nada em nossas vidas que possa ocupar o lugar que é do Senhor. Esse lugar que é o primeiro, nós damos ao Senhor, nós demos a Ti quando entregamos nossas vidas e damos continuamente o lugar que é devido a Ti. Reconhecemos o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor não é só o nosso Salvador, o Senhor não é só o Deus que nos amou, o Senhor é o nosso Senhor, o nosso dono, aquele que nos comprou, que nos conquistou e que é digno de todas as coisas. Em nome de Jesus. Você crê assim também, irmão? Glória a Deus. Que bênção. Você pode sentar um pouco. Obrigada, gente. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Não, peraí. Vamos fazer de novo como verbo da vida. Amém? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Melhorou. Glória a Deus. Você é um crente fervoroso. Você pode dizer para mim assim, repetindo aí no seu lugar, você vai dizer para você mesmo e para mim. Você diga assim: eu sou um cooperador da unção e do poder de Deus. Eu sou um crente fervoroso em tudo que eu faço. Faço porque sou fervoroso e amo o Senhor mais do que tudo. Aleluia. Glória a Deus. Que grande bênção, né? Estamos aqui hoje, noite de ceia, tempo de relembrarmos aquilo que Cristo fez. E tem algo no meu coração que eu creio que o próprio Espírito Santo colocou para que eu pudesse compartilhar com você. E eu creio que vai acrescentar muito à sua vida. Eu quero que você abra comigo, por gentileza, em Provérbios, no capítulo 4, a partir do verso 20. Vamos ler juntos aí um breve texto. E em seguida a gente vai dar continuidade àquilo que o Senhor deseja fazer. Amém? Você está pronto? Glória a Deus, que bênção. Depois de um louvor ungido assim, de testemunhos poderosos, depois que você já ofertou ao Senhor, você tem que estar pronto para ouvir a palavra e receber e acolher, amém? E quando sair daqui, pronto para praticar. 4, verso 20, Provérbios, você chegou lá? Quem chegou, dá um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Diz assim: filho meu, quantos filhos estão aqui? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. No verso 21, não os deixes apartar-se dos teus olhos, você não deixa. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Perceba que o autor de Provérbios ele está dando instruções claras sobre como nós devemos proceder. Ele está falando de procedimento, amém? No verso 22 ele vai continuar e ele diz: porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Os ensinamentos aqui expostos são vida para quem acha e saúde para o corpo. O verso 23 diz algo, irmãos, que é interessante a gente olhar, e é onde eu quero chegar hoje. Ele diz: sobretudo,
Ou seja, acima de todas estas coisas, ou acima de qualquer coisa, ele vai dar uma instrução. E ele diz, acima de todas essas coisas, ou sobre tudo o que você deve guardar. E ele estava falando sobre guardar as palavras, os ensinamentos. Ele estava dizendo, olha, você precisa guardar, atentar para as minhas palavras e guardá-las no mais íntimo do teu coração. Atenta para estas palavras, inclina os teus ouvidos. Ele está dando instruções claras. Mas quando chega no 23, ele diz, sobre tudo, ou seja, acima de tudo isso, mais do que qualquer coisa, guarda o teu coração. Por quê? E ele ainda diz por quê. Ele justifica, olha, acima de tudo isso que eu estou falando, sobre todas estas coisas, guarda o teu coração. Mais do que tudo que você possa guardar, você deve guardar o coração. E ele diz, por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Tem uma versão que diz, porque disso depende a sua vida. Tem um texto que fala, na versão A Mensagem, diz assim, vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Não se distraia com conversas maldosas, é o 24. E ele diz, evite a falsidade, mentiras e fofocas. Mantenha os olhos fixos à frente, não se distraia com coisas fúteis. Olhe sempre por onde anda e que o chão onde pisar seja bem firme. Isso na versão A Mensagem. Agora deixa eu te falar, irmão. Muita gente guarda coisas valiosas. Muita gente guarda com muito zelo, muito cuidado o que tem valor. Muita gente guarda nos bancos mais seguros aquilo que tem de precioso. E pessoas guardam bem tudo o que tem valor. Mas é interessante porque aqui em Provérbios as Escrituras nos ensinam que a gente deve guardar sobre tudo o que a gente deve guardar. Mais do que qualquer coisa que você guarda de maneira segura, você precisa guardar o seu coração. Por que isso é necessário? Porque do nosso coração procede a nossa vida. Do nosso coração depende a nossa vida. De guardar o coração e da maneira como a gente faz isso é que depende como a nossa vida será. É interessante porque aqui ele está falando sobre essa expressão coração. A gente estuda no Rema que quando a Bíblia usa essa expressão, geralmente está se referindo ao nosso homem interior, ao nosso eu interior. Mas é interessante também ver que quando nós olhamos outras versões desse mesmo texto, que vai falar sobre essa palavra coração, não é se referindo ao homem interior, mas é sim se referindo àquilo que ocupa o nosso pensamento, o lugar onde os nossos pensamentos estão, a nossa capacidade de ter um coração, uma vontade, de ter uma inteligência. E é engraçado porque quando nós vemos isso, a gente está vendo uma instrução muito clara. Não tem como fugir, ele não está dando uma opção, ele está dando um mandamento, uma ordenança, uma instrução clara, guarde o seu coração. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, guarde o seu coração. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero falar sobre como nós precisamos guardar o nosso coração. Se nós pudéssemos dar um tema para essa mensagem, seria guardando o coração acima de tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito fácil, é muito possível na vida cristã, e eu não estou me referindo somente à carreira ministerial, mas eu estou falando sobre a vida cristã como um todo. É muito fácil a gente começar do jeito certo, mas a gente se perder no caminho e a gente acabar terminando do jeito errado. É assim com tudo que nós vivemos. É assim na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, é assim na nossa vida sentimental, é assim às vezes no nosso casamento, é assim às vezes no nosso trabalho. É possível nós começarmos do jeito certo, mas nos perdermos e não guardarmos o coração. Quando a Bíblia fala sobre esse guardar o coração, eu entendo que está falando sobre nós guardarmos o íntimo do nosso interior, o íntimo do nosso ser, guardar os nossos pensamentos, a nossa mente, daquilo que pode ser lançado contra nós. Se nós fôssemos olhar, a Bíblia fala um pouco também sobre os dardos inflamados do inimigo, sobre as setas do diabo. E se fosse para a gente colocar uma analogia sobre todas essas coisas, a gente poderia ver o nosso coração e a gente poderia ver como o diabo ele vai lançar essas setas, esses dardos nos nossos corações, para de alguma maneira tentar acessar aquilo que é inacessível para ele.
Então é por isso que muitas vezes a gente começa do jeito certo na nossa vida cristã. A gente ora intensamente, a gente lê a palavra com fervor, a gente é amoroso, amável com as pessoas, a gente vai bem no nosso trabalho, a gente dá o nosso melhor onde nós estamos, a gente é o melhor marido ou a melhor esposa, o melhor filho, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor ministro, o melhor servo, o melhor em todas as coisas, mas porque as situações vão se levantando, essas setas vão entrando nos nossos corações e aquilo que deveria ser guardado acima de tudo, deixa de ser guardado e passa a ser acessível e acessado pelo inimigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é totalmente possível nós começarmos certo e mudarmos o nosso coração. A Bíblia fala um pouco sobre a história de um homem que você já deve ter ouvido falar. Quem aqui conhece Saul? Saul é uma história, ou um homem, um personagem da Bíblia, que é muito conhecido até pelas crianças. A gente sempre vai falar sobre a história de Saul, porque ele permeia a história de Davi. Ele é um personagem que está presente na história de Davi. Ele é um personagem que está dentro da história de Samuel. Ele é um personagem que é contado sempre porque ele foi o primeiro rei de Israel. Não havia até então um homem ocupando a posição de reinado. O próprio Deus era o rei de Israel, mas o povo queria um homem. Eles queriam um rei como as outras nações tinham, e Deus disse, já que eles querem um rei, então vou dar a eles aquilo que eles querem. E Saul, gente, ele é um exemplo muito claro de como é possível você começar do jeito certo, mas terminar do jeito errado. Como é possível você fazer a coisa certa no início, mas pelas situações que se levantam, às vezes até pelo que dá certo ao longo da jornada, você e eu podemos ser tentados a errar. Às vezes a gente começa talvez o nosso emprego, o nosso trabalho da melhor maneira, a gente é o melhor funcionário, chega antes, sai depois, faz tudo diligentemente, não falha, não falta, não dá motivo de ter corpo mole, mas de repente no meio do caminho a gente começa a ver injustiças, a gente vê as insatisfações que se levantam e a gente começa a mudar a nossa conduta, o nosso procedimento. E de repente a gente está terminando uma carreira que começou em um lugar do jeito errado por insatisfações. Às vezes isso acontece com a igreja. A gente começa na igreja, a gente ama. Nossa, encontrei uma igreja que é a igreja dos meus sonhos. É a igreja perfeita, o povo é maravilhoso. Eles até têm uma sala para recepcionar a gente quando a gente chega para visitar. Eles são maravilhosos, abraçam a gente. Eles têm lá muitas coisas legais, um louvor que é maravilhoso, o pastor é maravilhoso, tudo é maravilhoso. Mas quando a gente começa a se deparar com algumas situações, às vezes satisfatórias ou até não satisfatórias, a gente começa a olhar e dizer, não, eu acho que essa igreja não é tão boa quanto eu pensava. Eu gosto mesmo é daquela outra que eu conheço ali, eu vou para lá. E termina de um jeito errado aquilo que começou certo. Às vezes é um relacionamento. Quantos de nós, antes de entrarmos num casamento, talvez passamos por outros relacionamentos que no início pareciam perfeitos. Mas do meio para o fim, a gente começou a ver que aquela pessoa não era quem nós esperávamos que fosse. Ou que talvez ela era quem a gente esperava que fosse, mas nós não éramos quem ela esperava que nós fôssemos. E aí o relacionamento termina do jeito errado. Quantos de nós começam no casamento com aquele amor e aquela paixão que é ardente, aquela paixão que é até às vezes cega, não consegue enxergar as falhas do outro. E começa no relacionamento e todo mundo diz, olha, ele é assim ou ela é desse jeito. E a gente diz, não, ele ou ela são perfeitos. Todas as pessoas são assim, mas ele é diferente, ela é diferente. E a gente entra no relacionamento e vê com os olhos, chega, brilha. Mas pelas situações que se levantam no nosso cotidiano, as insatisfações começam a surgir. E de repente parece que você está casado do lado de uma pessoa, está casado com uma pessoa que você não sabia que existia. É uma outra pessoa diferente da pessoa com quem você um dia optou por estar. Isso acontece por quê? Porque não foi guardado o coração. Guardado de quê? Guardado de muitas coisas. Uma das coisas que pode entrar no nosso coração quando diz respeito a essas questões de relacionamento, por exemplo, é o egoísmo. Às vezes a gente não percebe, mas a fonte dos problemas é que a gente está pensando só em nós mesmos. A mesma coisa vale para quando nós estamos numa igreja que de repente a gente começa a ficar insatisfeito. Da mesma forma vale para quando a gente está num trabalho e a gente começa a ficar insatisfeito. A gente está pensando só em nós mesmos, querendo satisfazer somente a nós mesmos. E por isso a gente começa a ver falhas e defeitos que nos fazem deixar de guardar o coração.
Às vezes, alguém vem falar para nós contra aquele lugar, aquela pessoa, aquele ambiente, aquilo que está se colocando ali. Mas a gente no começo diz, olha, não fala comigo sobre isso, não. Eu não consigo ver dessa maneira, eu não queria que você falasse dessa forma sobre esse assunto, sobre essa pessoa. Eu não quero que você fale contra o meu namorado, o meu marido, eu não quero que você fale contra o meu pastor, contra o meu patrão, eu não quero que você fale contra a minha mãe, eu não quero que você fale contra isso, contra aquilo, e você se posiciona. Mas à medida que você vai vendo as falhas daquela outra pessoa, você começa a fazer parte do time dos insatisfeitos que abrem suas bocas para falar. E às vezes, sem perceber, você deixou de guardar o coração. Às vezes é quanto a um lugar, você pode estar aqui nessa cidade, não ser a sua, você ter vindo para cá por um propósito divino ou uma coisa natural que te trouxe para cá, mas você acabou encontrando razões para estar aqui. E aí, de repente, Teresina é a cidade perfeita, né? É maravilhoso, o ritmo é mais assim, as pessoas são assim, o clima é assim, e aí a gente acha tudo maravilhoso. Mas à medida que as coisas vão se dando, a gente começa a achar defeitos, o coração se perde, o propósito vai embora, e de repente a gente deixou de guardar aquilo do que dependia a nossa vida. De repente, a gente se perde. E eu quero expor para você um pouco hoje sobre a história de Saul, como eu falava, para que a gente possa aprender algumas lições, olhando para a vida dele, que vão trazer para nós também algum tipo de ensinamento, vão nos enriquecer, nos edificar de alguma forma. Amém? Eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, aí no capítulo 9. Aleluia. Você chegou lá no capítulo 9 de 1 de Samuel, no verso 16. Nós vamos ver o momento em que o Senhor fala com Samuel para que ele escolha ou para que ele unja Saul, né? E aí a Bíblia fala assim, no verso 16, amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis o homem de quem eu já te falara. Este dominará sobre o meu povo. Agora vai lá para o verso 21. Diz assim, então respondeu Saul e disse, porventura não sou benjamita da menor das tribos de Israel? É uma pergunta que Saul está fazendo a Samuel diante da escolha, da eleição de Deus a ele. E ele diz, olha, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim, por que, pois, me falas com tais palavras? Perceba, querido, que a gente está vendo aqui um Saul que começa do jeito certo. Ele começa humilde. Ele começa se posicionando no lugar natural em que ele estava. Ele começa dizendo assim, olha, quem sou eu? Eu não sou, por um acaso, benjamita, da menor das tribos, e a minha família é a menor de todas. E por que você está falando comigo com essas palavras? Né? E a gente vê um Saul que começa humilde. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar com você. Se você vai guardar o seu coração, você precisa, antes de mais nada, começar humilde. Saul, ele é escolhido por Deus porque ele tinha humildade no seu coração. Deus não errou quando escolheu Saul. Deus acertou e acertou porque Saul tinha um coração humilde. Humilde ao tal ponto que ele poderia reconhecer, olha, eu na minha insignificância nem mereceria receber tais palavras. Mas ele reconhece, Deus estava usando o profeta para falar com ele. Samuel estava escolhendo Saul por causa da humildade que o Senhor viu. Diga, o Senhor, quem vê nossa humildade. As pessoas podem ter uma noção do quão humildes nós somos ou não, mas quem vê de fato se somos humildes é o próprio Deus. E ali no nosso coração a humildade se revela, porque no coração é onde estão as nossas intenções e as nossas motivações.
E se lá estão as nossas intenções e as nossas motivações, então são essas coisas que nós precisamos preservar. Nós precisamos olhar para o nosso coração e preservar as nossas boas intenções iniciais e também as nossas boas motivações de todo começo. Todo começo é maravilhoso. Esses dias eu estava conversando com a Fernanda e ela é fisioterapeuta e ela também gosta de correr, né? Ela sabe da história dela e algumas pessoas sabem, que eu até falei uma vez aqui numa reunião com as mulheres. E a Fernanda estava comentando comigo sobre as corridas, né, que faz com algumas equipes que ela conhece. E aí a gente estava conversando um pouco sobre isso e falando como é parecida a corrida natural com a corrida que a gente desempenha na nossa vida cristã. Que é possível a gente começar com todo o gás. E algumas pessoas que começam a correr lá, ela partilhava comigo de algo interessante. Ela estava dizendo para mim que tem lá algumas pessoas com 80 anos de idade, com 59 anos, com 80 anos, com 70 e tantos anos. E elas começam correndo num ritmo que elas vão ali sendo ultrapassadas por pessoas mais jovens, com mais potência, mais força, cheias de gás. E elas começam a correr juntas. Mas no meio ali da corrida, de repente, elas são ultrapassadas pelas pessoas mais jovens. Lá na frente, os jovens param e aqueles que têm mais idade, porque vêm num ritmo adequado, chegam a ultrapassá-los e alcançam a linha final de chegada. Por quê? Porque é possível você começar certo, mas terminar errado. Às vezes a gente dá muito gás, muita ênfase para a maneira como a gente vai nos dedicar no começo. Mas essa dedicação inicial, ela não pode ser abandonada no meio do percurso. Ela precisa ser mantida. Tem pessoas que querem no começo, chegam na igreja de repente e querem entrar em 25 departamentos. Eu quero servir no louvor, eu quero servir nas crianças, eu gostei da recepção, eu gosto lá do V3, eu gosto do Amadores, eu gostei dali do Hertz, eu gostei do diaconato, eu vou servir em tudo. E se envolve com tudo que tem direito e com o que não deveria se envolver também. E quando a gente vê isso acontecendo, irmãos, a gente já sabe, é de praxe. Pessoas que se envolvem, se conectam rapidamente e pessoas que se envolvem em muitas coisas ao mesmo tempo, de uma só vez, são pessoas que se desconectam na mesma velocidade. Com o ritmo com que elas iniciam, é o ritmo com que elas também são pegas paralisando. Rapidamente estão desistindo, rapidamente estão deixando, rapidamente estão falhando, rapidamente estão faltando. Por quê? Porque é muito fácil começar do jeito certo e terminar do jeito errado. É muito bom que a gente tenha disposição para servir, disposição para fazer a coisa certa. É muito bom que no início do relacionamento a gente tenha todo aquele cuidado, aquele zelo, aquela gentileza, aquele romantismo, aqueles investimentos iniciais de tempo, de dedicação, de dia exclusivo. Tudo isso é importante, mas, queridos, isso não pode ser perdido com o tempo. No início me bote aí nas escalas que precisar. Depois do meio do caminho olha, eu não posso, tal dia, tal dia, tal dia. Me escale uma vez por mês. No início meu amor, estou passando aí para lhe buscar, vamos sair para jantar. Do meio para o fim o que foi que tu fez hoje para mim? Porque é muito fácil se perder no caminho. No início pode contar comigo, chefe, é hora extra, pode me botar. Eu faço sábado e domingo também, só não pego horário de culto porque eu sou crente. Amém? Amém, né, crente? Do meio para o fim rapaz, esse negócio dessa empresa de botar a gente para fazer hora extra, sim, mas não paga. Mas eu não quero saber não, a gente tem vida, a gente tem tempo. Quem é que não tem vida além disso aqui? No começo, na escala, na igreja, pode contar comigo. Se precisar, quando alguém faltar, me fale que eu venho. Eu estou aqui sempre, não tem problema para mim servir. Do meio para o fim rapaz, eu também tenho esposa, eu também tenho marido, eu também tenho filho, eu tenho minha vida, não é assim não. Só eu toda a vida. Então, para que disse no começo? Mas é porque também é assim. Tem fulano que faz assim, tem ciclano que é desse jeito. Meu patrão é assim, meu líder é desse jeito. Minha mulher é porque tu não conhece, Samir. Meu marido é porque tu nunca viu. A minha mãe, você não sabe como ela é. Se você soubesse, você não estava dizendo isso. Se você visse como é meu pastor, se você visse como é o meu líder. Ei, querido, não importa como você está vendo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu. Guarda as tuas intenções, guarda as tuas motivações, guarda a tua posição, guarda o teu coração.
Saul começa com humildade e ele é ungido por Deus porque começa da forma certa. Saul, no verso 1 do capítulo 10, a Bíblia diz que tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Saul é ungido. E quantos de nós, irmãos, estamos conscientes de que somos ungidos? Nós somos ungidos, carregamos a presença de Deus, carregamos o Espírito Santo conosco. Mas deixa eu te dizer, não é porque você é ungido que você vai ultrapassar as etapas e vai se atrapalhar nos processos. Guarda o teu coração. Eu sou ungido para pregar, eu sou ungido para ensinar, eu sou ungido para profetizar, eu sou ungido para cantar, eu sou ungido... Ei, guarda o teu coração. Porque eu já disse que eu tenho um talento para cantar, mas o pessoal do louvor quer me botar só no back, eu sou dirigente. Ei, guarda o coração. Guarda a posição, guarda as tuas intenções, guarda as tuas motivações. Não fica dando motivo para que as pessoas queiram falar junto com você sobre algum assunto. Às vezes parece que a pessoa não tem assunto, fica inventando. Porque só bota aquela menina que é a esposa do pastor Dantas. Claro, ela é a líder do louvor. Não bota só ela, mas muitas vezes ela tem que estar para cobrir a escala de alguém que não pode. E você não sabe. Guarda o teu coração. Mas não me bota. Guarda o coração. Mas eu sou muito ungido, eu não posso estar aqui me escondendo, né? Porque eu sou ungido, eu sou assim maravilhosa, maravilhoso. Guarda esse coração, lindão, com humildade. Guarda a tua posição. Guarda as tuas intenções. Guarda as tuas motivações. Guarda os teus pensamentos. Blinda o teu coração contra as setas que o diabo pode vir a lançar. E eu vou te dizer, o diabo é especialista em usar pessoas. Quantos sabem disso? Às vezes as pessoas que ele usa estão dentro da igreja. Quantos sabem? Que surpresa, né? É aquela pessoa que chega assim, mulher... Tu prega tão bem, eu te vi pregando lá no VC. Por que tu não prega no domingo? O pastor já te viu pregando? Já. E por que ele não te bota? Pois é, mulher, eu também queria saber por que o pastor não me bota, porque eu sou tão boa para pregar, né? Aqui não, gente. Isso é uma história que eu estou contando de outras igrejas do Verbo da Vida espalhadas pelo mundo. Aqui não. Guarda o coração. Quando uma pergunta dessa é feita e você fica pensando, qual resposta eu dou? O que eu digo? A verdade. Qual é a verdade? Porque não é o tempo ainda. A Bíblia diz que o coração do sábio, veja, o coração do sábio, o coração que deve ser guardado acima de todas as coisas, discerne o tempo e discerne o modo. Se ainda não aconteceu, irmão, algo que você acredita que deveria acontecer, guarda o coração. É porque não é o tempo, não é o modo. E a gente não tem que ter resposta para tudo e para todos. Quem tem todas as respostas é o Senhor. Vai orar, manda essa pessoa ir orar para saber por que ainda não aconteceu. Por que ainda não é, por que ainda não foi promovida no trabalho, por que ainda não está indo bem no relacionamento, por que as finanças não estão indo bem. Talvez tenha algo que precise ser ajustado. E a gente não precisa saber tudo, a gente precisa buscar saber. Alguém ainda está aqui? Saul era ungido. No verso 16, a Bíblia diz que respondeu Saul, no capítulo 10, ao seu tio. Informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. O que isso tem a ver? Nesse texto, a gente vê que Saul teve a oportunidade de se autopromover, mas ele não fez. Se você quer guardar o seu coração, você precisa anotar, não se autopromova. Saul teve a opção de dizer, ei, as jumentas foram encontradas e tu não sabe o que aconteceu. O profeta me encontrou e me ungiu rei. Não, porque eu fui achado mais humilde do que todo mundo para ser o rei. Não, porque eu estou acima de todo mundo, por isso eu sou o rei. Não, Saul não ficou falando sobre isso, irmãos. Saul contou somente o fato de terem encontrado as jumentas. Sobre ele ser promovido a rei, ele ficou calado. A Bíblia diz que seja outro que te louve, não os teus próprios lábios. Já viu como é inconveniente gente que fala de si o tempo inteiro e que só ela que é a melhor? Não, só eu que vi, você nunca viu.
gente vinha conversando hoje mesmo, no carro, conversando com o Fábio, dizendo como às vezes existem pessoas que não sabem lidar com o sucesso de outras. Como elas não conseguem lidar quando elas ouvem que alguém se saiu bem em alguma coisa. Elas precisam dizer sempre assim, mas eu fiz isso tal tempo, tal dia, tal hora. É porque tu nunca me viu fazendo. Uma vez eu fiz isso e aquilo. E elas têm que voltar o holofote para si, porque elas querem a atenção a qualquer custo, para se promover. Queridos, nós não precisamos fazer a autopromoção. Nós podemos esperar a promoção do alto. É gente que se você disser assim, eu quebrei um dedo, ela diz, mas tu não sabe, eu já quebrei foi a cabeça. Nunca você lidou com gente assim. Que tem que falar, mas isso aí, menina, eu já fiz foi isso e aquilo outro. Gente que quer se promover a qualquer custo. Nem que seja às custas de uma coisa ruim que aconteceu com ela, que é melhor do que a que aconteceu com você. Porque eu estou com dor de cabeça. Mulher, eu estou com dor no pé e nas costas, que tu não sabe como está doendo. Gente que quer se promover. Voltar o assunto para ela. Às vezes, a melhor resposta para essas pessoas é dizer assim, ei, não é sobre você. Eu estou tão cansada. Mulher, eu estou mais cansada do que tu, porque eu fiz isso e aquilo. Não é sobre você, bebê. Não é. Às vezes a gente precisa entender aquilo que aconteceu com Saul. E ele não se autopromoveu. Saul começa humilde, ele é ungido pela humildade que carrega, pelo procedimento padrão que ele tinha. Foi achado no meio do povo de Israel como alguém que era digno do próprio Deus ter escolhido a ele. E ter mandado lá o profeta. Não foi qualquer pessoa que escolheu, gente. Foi o Senhor, Deus, o Deusão, o Deus mais alto que todos. Deus escolheu Saul. Alguém poderia dizer assim, rapaz, como é que escolhe Saul? O homem que termina a história daquele jeito? Pois é, porque é possível começar certo e terminar errado. Saul não se autopromoveu. No capítulo 10 ainda, só que lá na frente, no verso 21 até o 27, vai falar que Saul, ele chega, a Bíblia fala assim, tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor, ele está aí, escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto. Presta atenção nisso, perceba bem. Era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Saul, possivelmente, era um homem mais alto do que a população mediana, porque ele se sobressaía do ombro para cima. Há quem diga que é porque ele era muito formoso de rosto, mas aqui fica claro que ele se sobressaía de todo o povo do ombro para cima, ou seja, ele era mais alto do que a maioria das pessoas. Ele se destacava. E a Bíblia diz, então, disse Samuel a todo o povo, vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando, viva o rei. Declarou Samuel ao povo e o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. Também Saul se foi para sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram, como poderá este homem salvar-nos? Ei, todas as vezes que Deus levantar você para alguma coisa, vão se levantar pessoas para questionar se você é competente para tal coisa. Não importa o que seja, se você foi chamado por Deus para fazer alguma coisa, para estar em algum lugar, exercendo uma função, alguém vai se levantar para perguntar assim, como é que pode essa pessoa fazer isso pela gente? Como é que pode ele ser o chefe? Como é que pode ele ser o líder? Como é que pode ele ser o ministro? Como é que pode ele ser a pessoa que Deus escolheu para isso? É essa pessoa aí que vai fazer as coisas aqui agora? Aí agora estão escolhendo assim? E aqui não foi diferente com Saul. A Bíblia diz que aquele povo, os filhos de Belial, ficaram dizendo, como poderá esse homem salvar-nos? E o desprezaram. E não lhe trouxeram presentes. Ei, gente, a gente está falando de um povo que recebeu um rei. E todo mundo começou a gritar por esse rei. Todo mundo estava feliz por causa do rei. Mas dentre eles tinham os abençoados dos filhos de Belial, que estavam questionando e desprezando o rei que Deus escolheu. Sabe, irmãos, às vezes a gente está desprezando quem Deus escolheu para estar sobre nossas vidas.
A Bíblia nos ensina que nós devemos estar sujeitos às autoridades, e elas são as civis, as militares, mas também as espirituais, as eclesiásticas. E às vezes, querida, a gente está questionando quem está acima de nós em todas as esferas. A gente questiona o marido da gente que está acima de nós, mulheres, porque o nosso marido é o nosso cabeça. A gente questiona o nosso líder de departamento, o nosso líder de VC, questiona o pastor auxiliar, questiona o pastor presidente, a gente questiona o prefeito, questiona o governador, questiona o presidente, questiona todo mundo. Ei, queridão, você não foi chamado para questionar, você foi chamado por Deus para se sujeitar. Ah, mas é porque eles são assim, queridos, a Bíblia quem diz que a gente deve sujeitar-nos às autoridades. Não sou eu quem estou inventando isso, sinto muito, a Bíblia está escrita há mais tempo do que eu. Aí a gente quer ser crente e escolher o que é que a gente quer obedecer e o que é que a gente quer fazer. A gente não quer escolher obedecer tudo que a Bíblia fala. A gente quer a parte que fala da gente ser salvo. Todo mundo não quer ser salvo? Quer. A gente quer a parte que a Bíblia fala para a gente ser curado. A gente quer. A gente quer a parte da Bíblia que fala para a gente ser próspero. Quer a parte da Bíblia que fala para a gente ter paz, para a gente ter alegria. E por que a gente não quer a parte da Bíblia que fala sobre a gente se sujeitar às autoridades? Pela mesma razão que a gente não quer a parte que fala para a gente andar em amor. Porque se por um lado nós estamos sujeitos a essas autoridades, quem está na posição de autoridade precisa andar em amor com quem está abaixo. Se o marido precisa ser a autoridade considerada, por outro lado, ele precisa ser a pessoa que ama aquela que está sujeita a ele. E amar não é subjugar, não é escravizar, não é oprimir. Não é controlar, não é agredir com palavras ou com agressões físicas, não é. Porque tem muita gente também que confunde as coisas. E porque ouve que as mulheres têm que ser submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, querem escravizar suas esposas, fazendo com que elas façam tudo o que eles querem. E a Bíblia não diz que a gente tem que fazer tudo o que o marido quer. Diz que a gente tem que cuidar em como agradá-lo. Mas também existem princípios que nos protegem. Porque é aquilo que vai romper a nossa integridade física, aquilo que vai oprimir quem nós somos diante do Senhor. Deus zela e a Bíblia diz que Ele tem ciúmes de nós. Deus tem um zelo por nós. Cuidado, porque antes dessa pessoa ser o seu marido ou ser a sua esposa, ela é um filho ou uma filha de Deus. Tem um pai. Cuidado. Ah, não, eu só faço isso por cuidado. Cuidado com esse cuidado, porque se esse cuidado não for do mesmo tipo que Deus tem, está errado. Aí eu me sujeito a ele, eu me submeto a ele, mas também não deixo ele falar isso, não deixo ele fazer aquilo, não faço isso, não faço aquilo, porque lá em casa quem fala mais alto sou eu. Fala não, lindona. Quem fala mais alto é ele. Outro dia eu brinquei aqui até falando, você pode até falar mais alto do que ele, porque o seu tom de voz pode ser mais alto, mas quem manda é ele. Aquela conversa de que o marido é o cabeça, mas que a esposa é o pescoço, é ela quem controla, e todo espírito de Jezabel saia da sua vida em nome de Jesus, porque manipulação não é para as filhas de Deus. A mulher que é sábia, que é virtuosa, ela se submete ao seu marido em sabedoria, em amor. Como Rainha Estel, eu preguei aqui no culto das mulheres. Cadê as mulheres? Vocês não estavam todas no culto das virtuosas. E a razão, às vezes, porque vive com problema na vida, é porque não está nos cultos que deveria estar. Tem culto de homens, os homens cadê? Não vêm. Tem culto de mulheres, cadê? Não vem. Tem culto de casais, não vem. Aí quando tem problema, quer ir para o gabinete. Não tem. Graças a Deus, irmãos, que o coração da gente é preservado, a gente guarda o coração, e aí a gente abre a agenda para atender. Mas eu fico pensando, às vezes, como tem gente que merecia não ser. Mas como eu não sou Deus, Deus considera que todo mundo merece, aí a gente abre. Não fique achando que eu estou com raiva, não, irmão. É porque tem coisas que se resolvem ouvindo uma boa pregação da palavra. E mais do que ouvindo, praticando. Se você quiser ficar com raiva, chateado hoje, deixa eu dizer, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. E aí eu falava aqui no culto das virtuosas.
sobre a rainha Esther e sobre como com sabedoria ela soube influenciar ao ponto de conseguir do rei, com o qual ela nem poderia estar, porque para estar na presença do rei, ele precisava chamar. Se entrasse na presença do rei, sem ser chamada, ela seria morta. Mas Deus é tão fiel e tão bom que com sabedoria aquela menina se conduz, uma estrangeira no meio de um povo que não é o seu, e se conduz de forma sábia, ao ponto de conseguir alcançar da parte do rei a benevolência para todo o seu povo. E às vezes, queridas, a gente sendo mulher não sabe se colocar e se posicionar dentro das nossas casas e fica um caos e a gente fica se questionando pelo porquê. Sabe por quê? Porque não age com sabedoria. Quer agir com esse espírito de manipulação. Fala na hora errada, fala a coisa errada, querendo às vezes até a coisa certa, mas se posicionando da maneira errada. Você pode não concordar com nada do que eu estou dizendo, não vai fazer a menor diferença, continua sendo o padrão bíblico de relacionamento conjugal. Então, se por um lado a mulher precisa se sujeitar e se submeter com sabedoria, eu nem pretendia falar de família hoje. Por outro, o marido ele precisa amar como o Senhor nos ama. E Deus não nos ama nos oprimindo, Deus não nos ama nos obrigando, Deus não nos ama nos humilhando, Deus nos ama nos cuidando, do mesmo modo como Jesus amou a igreja, dando a sua vida, dando o seu eu, se humilhando por amor à igreja de Cristo. Da mesma forma é como o marido deve se dar e amar a sua esposa. Às vezes o relacionamento não está indo bem porque a gente deixou de fazer a coisa certa do início e começou a deixar de guardar o coração no processo. Em 1 Samuel, no capítulo ainda, no 11 que nós lemos, no 10 que nós lemos agora, a gente vê algo interessante. O povo desprezou Saul, mas não lhe trouxeram presentes e Saul se fez de surdo. Se fosse uma Bíblia escrita na linguagem de hoje, e se fosse nordestina, a gente teria talvez aí dizendo que Saul se fez de doido. E sabe que às vezes, irmãos, o que tudo nós precisamos fazer é de doido. Porque tem gente que considera tudo que escuta, tudo que ouve quer botar no coração. Tudo que ouve desce para o coração. A pessoa passa 53 anos guardando aquela situação, guardando aquela frase. Ah, porque um dia tu fez aquele arroz e queimou para mim. Ah, porque um dia tu foi lá e falou com tua mãe não sei o quê. Ah, porque um dia tu falou com o pastor não sei o quê. Ah, porque eu não esqueço aquele dia que tu chegou atrasado. Ah, porque eu não esqueço aquele dia que tu rasgou minha roupa. Ah, porque eu não esqueço aquele dia que não sei o quê. Querido, deixa de guardar essas porcarias no teu coração. Porque às vezes o que a gente precisa lembrar, o que foi que fez a gente querer entrar onde a gente está. E eu te pergunto, o que foi que fez você querer entrar na igreja que você está? O que foi que fez você querer entrar no casamento que você está? O que foi que fez você querer entrar no emprego que você está? O que foi que fez você entrar na faculdade que você está? O que foi que fez você entrar nesse lugar onde você está? Nessa área em que você está. Porque se você olhar lá para trás e pensar no que foi que levou você a entrar ali, você vai perceber que você tem mais motivo para permanecer do que para sair. Porque às vezes tudo que a gente quer é uma razão para deixar o nosso estado, a nossa condição, a nossa posição, a nossa intenção, a nossa motivação. A gente quer um motivo para parar de guardar o coração. Uma vez conversando com uma pessoa que também exercia ministério, e numa conversa informal, essa pessoa se colocando lá com suas insatisfações acerca de um outro lugar, com outras coisas, outras questões. E aí eu comecei a ouvir por bastante tempo. E chegou uma hora em que eu cansei de ouvir todo aquele lixo. Porque era tanta coisa dispensada sobre mim, sobre os meus ouvidos, sem valor e sem significado relevante, não era edificante, não era nada, eu não era parte da solução, eu não era parte do problema. Quando eu percebi que eu estava dando ouvidos a tudo aquilo, eu disse assim, aí, deixa eu te falar uma coisa, guarda o coração. Guarda teu coração. Pensa que essa pessoa não está fazendo isso com essa intenção má. Pensa que ela não está fazendo isso porque ela não quer. Ela talvez não faz porque não sabe. Talvez ela até sabe, mas deixou de conseguir fazer por outras razões. Pensa no melhor, não pensa no pior. Guarda o teu coração. E essa pessoa me deu uma resposta que eu nunca esqueci.
Porque nós estávamos falando de ambiente, verbo da vida. Essa pessoa me deu a resposta da seguinte forma, ela disse, outro dia eu estava falando com tal pessoa, e ela disse o nome da pessoa. E eu estava dizendo que o nome do ministério, verbo da vida, deveria ser Ministério Guarda o Coração, porque tudo que dizem para a gente é para guardar o coração. Eu só não mandei embora da minha casa porque, infelizmente, eu não podia. Aí eu fui e respondi sabiamente, com um sorriso nos lábios, juntando toda a minha nobreza. E eu disse, é verdade, seria um bom nome. Porque é a coisa que a gente mais tem que fazer. Passou um tempo, não muito tempo, menos de um ano depois, essa pessoa já não estava mais no Ministério Verbo da Vida. E eu fiquei me dando a própria resposta. Não guardou o coração. Cuidado, para tendo começado certo, você não se perder no caminho. E às vezes, para algumas coisas que as pessoas falam e fazem, o que a gente precisa fazer é como Saul. Porque eu poderia ter conversado com aquela pessoa sobre muitas insatisfações pessoais. E ter dispensado sobre ela, talvez coisas que eu mesma percebia. Mas sabe o que eu preferi fazer? Como Saul, me fazer de surda. Às vezes, a gente precisa ouvir certas coisas e não deixar descer para o nosso coração. Às vezes, a gente precisa nem ouvir essas coisas, porque senão elas vão descer para o nosso coração. E sabe, tudo que as pessoas escutam, às vezes, elas querem guardar no coração. E acumulam isso ao ponto tal de serem paralisadas. Algumas pessoas, elas querem tanto alcançar o que outras pessoas consideram que é bom, que elas vivem em função dos comentários, das avaliações, das análises das pessoas. E Saul, naquele momento, considerou o seguinte, não importa o que eles estão falando. A Bíblia não descreve esse pensamento, esse sentimento de Saul. Mas eu entendo que se a Bíblia diz que Saul se fez de surdo, eu penso que Saul olhou para aquele cenário e disse, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar considerando o que esse povo está falando. Deus me escolheu. Saul não olhou para o que estavam falando. Ele pensou, rapaz, Deus me ungiu, Deus me escolheu, Deus está me promovendo, Deus está me elevando diante do povo a rei, Deus estabeleceu uma posição para mim, eu estou nessa posição, eu vou ficar me importando com o que estão falando, eu vou me fazer de surdo. E sabe que às vezes a gente fica buscando muito o favor das pessoas, a aprovação das pessoas, a afirmação das pessoas. E queridos, eu vou te dizer, a gente não deve andar em busca do favor, da aprovação e da afirmação de pessoas em ambiente nenhum, nem mesmo dentro das nossas casas, pelas pessoas que mais nos amam. Porque se a gente ficar nessa, às vezes a gente fica questionando, reclamando, porque tu não diz que me ama, tu não diz que eu fui bem, não diz que eu me saí bem, não diz que eu fiz alguma coisa boa. Querido, para de ficar buscando isso, Deus te escolheu. Porque eu servi no departamento, o meu líder não veio nem falar como eu me saí. E você precisa da aprovação dele? Você precisa do favor dele, você precisa do favor de Deus, irmão. E Deus já está te favorecendo, te colocou na posição em que você está, para viver a vida que você vive, te dando todas as coisas necessárias para você viver uma boa vida. Para de buscar dos homens aquilo que Deus já te deu. Chris Vallotton, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, certas pessoas parecem ter a estranha capacidade de alcançar o favor dos outros sem ter o favor de Deus, ou muito antes de ter o favor de Deus. Gente que estranhamente recebe o favor das pessoas, mas a gente sabe que não tem o favor de Deus com aquela pessoa. É alguém que você diz, rapaz, como é que pode? Fulano vive assim, alcança isso, alcança aquilo, faz tal coisa, vive tal coisa. Como é que pode uma pessoa dessa que não tem o favor de Deus? E ele diz, essas pessoas me fazem lembrar o filho do rei Davi, Absalão, que ganhou o coração do povo e usurpou o reinado de Davi. Quantos lembram de Absalão, gente? Mas tudo, vejam mais, tudo sem a bênção de Deus. De olho na posição e no poder, Absalão fez tudo o que podia para ganhar as graças do povo. Tudo o que podia ele fez, porque ele queria a aprovação do povo. E sabe, queridos, o problema de nós buscarmos o favor das pessoas é que tudo o que nós obteremos e alcançaremos é o favor dessas pessoas.
mas sem a bênção de Deus. A autopromoção, Chris Vallotton fala, se tornou um modo, Chris Vallotton, ele fala, se tornou um modo de vida no século 21, a autopromoção. E o que eu falei sobre Saul? Saul não quis se autopromover. Na cultura dos nossos dias, as redes sociais ajudaram a elevar a importância da imagem acima da reputação e do caráter. A imagem, às vezes, tem sido colocada como se ela valesse muito mais. E a gente vê o sucesso da imagem dessas pessoas que é colocada em público, mas a gente não sabe a desgraceira que está a vida delas no secreto. Eu nunca esqueço que uma vez, conversando com algumas pessoas, eu, meu marido e mais alguns amigos, uma pessoa soltou e disse assim, para mim o casamento modelo é o de fulano com fulana. Eu acho lindo, porque eles são assim, e eu vejo eles assim. E eu olhei para o meu marido assim, naquele rápido entreolhar, e voltamos a ouvir a conversa. E depois nós saímos dali, e nós ficávamos refletindo, comentando sobre aquela situação, e lembrando que na semana passada nós tínhamos aconselhado aquele casal, que para aquele outro era um modelo, para não se separar. E eu fiquei pensando, engraçado, a gente que está aconselhando o casal para não se separar, não é um casal modelo para eles. Mas aqueles que estão prestes a se separar, são um casal modelo. Porque a imagem, na cultura em que nós vivemos, vale mais do que o caráter e a reputação. Infelizmente, a realidade é que a imagem tem mais valor. Então, as pessoas fazem tudo para mostrar que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo excelente. E nem é por fé que elas fazem isso. Chris Vallotton continua e ele diz, a autopromoção criou uma plataforma a partir da qual as pessoas tentam vender a si mesmas como especialistas confiáveis, quando, na verdade, elas podem ser enganadoras como Absalão. Deixa eu dizer de novo. A autopromoção criou uma plataforma a partir da qual as pessoas tentam vender a si mesmas como especialistas confiáveis, quando, na verdade, elas podem ser enganadoras como Absalão. A autopromoção é perigosa. Observei o espírito político estraçalhar e destruir incontáveis congregações e devastar inúmeras famílias, enquanto alguns profetas autoproclamados abriam caminho para o sucesso, furtando os corações do povo da sua liderança. O resultado final disso nunca é positivo. Autopromoção. Ainda olhando para a vida de Saul, em 1 de Samuel, no capítulo 11, nos versos 12, aliás, no verso 6, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras e acendeu-se sobremodo a sua ira. A unção começou a ser vista na vida de Saul. Assim, querido, como se você guarda o teu coração e você procede adequadamente, você vai perceber que a unção que você carrega, porque Deus te ungiu, vai começar a ser vista pelas outras pessoas. Se você observar, mais à frente, nos versos 12 até o 15, a gente começa a ver o povo reconhecendo Saul como rei. Agora não é mais Samuel proclamando o reinado de Saul perante o povo, mas é o próprio povo falando que reconhece o reinado de Saul. Porque quando nós somos ungidos, que guardamos o nosso coração, e quando nós sabemos nos posicionar da maneira correta, nós sabemos que Deus mesmo é encarregado de não só começar a fazer visível na nossa vida aquilo que Ele dispensou, como foi com Saul, como também Ele faz com que as pessoas comecem a reconhecer. Sabe, talvez algo que você está esperando de reconhecimento ainda não chegou, porque você está buscando só o reconhecimento das pessoas. Se você buscar o reconhecimento de Deus antes de mais nada, as pessoas automaticamente verão aquilo que Deus está vendo. É impossível que Deus veja algo em nós que as pessoas não consigam ver também. E isso vale positiva e negativamente. Se Deus vê, uma hora as pessoas também verão. Se você procede certo e bem, Deus vai ver e as pessoas vão ver. Se você procede errado e mal, Deus vai ver
e as pessoas também verão. Uma hora, aquilo que está no íntimo, no oculto, vai vir à tona. Aquilo que está no secreto vem a público. Deus que vê em secreto recompensa em público. E isso vale tanto para o bem quanto para o mal. Deus vê em secreto. Agora, irmãos, a gente vai ver a partir do capítulo 13 de Samuel. Não dá tempo de a gente ler tudo, porque o tempo aqui é resumido. Mas se a gente for olhar lá, a partir do verso 8 até o 12, a gente vai ver que Samuel começa a mudar o coração. E ele começa a se achar ungido demais para receber as instruções. Se você quer uma história de sucesso e você quer guardar o seu coração, aprenda com Saul e não ignore quando uma autoridade determinar alguma coisa. Saul começa a ignorar as determinações que vêm a ele da parte de Deus. Quando a Bíblia fala de Samuel chegando a Saul para lhe dar instruções, Samuel pergunta para Saul o que ele fez, porque Saul fez diferente do que a autoridade vinda da parte de Deus através de Samuel havia dito que deveria ser. Às vezes, queridos, sem perceber, nós somos insubmissos, nós deixamos o nosso coração se perder e deixamos a nossa vida se voltar contra as autoridades, sem que a gente note quão perigoso está sendo o nosso caminho. Deixa eu tentar dizer de uma forma mais clara. Deus disse para Saul como ele deveria proceder. Saul fez diferente do que Deus havia dito através de Samuel, porque Saul achava que ele sabia mais do que Samuel. O coração de Saul começa a mudar. Cuidado para o teu coração, tendo começado certo, não começar a se perder no caminho. E você começar a achar que você é ungido, você é suficiente e autossuficiente demais, ao ponto de não precisar que alguém diga para você como você deveria fazer alguma coisa. Já no capítulo 13, nos versos 13 e 14, a gente vai começar a ver as consequências da desobediência de Saul. E eu quero dizer para você, quando você não guarda o seu coração, as consequências virão a tempo e fora de tempo. É impossível que você perca o coração, que você deixe as intenções, as motivações, os seus pensamentos se perderem e isso não traga alguma consequência sobre você. A gente pode, queridos, entender que a lei que existe da semeadura no reino espiritual, ela é tão real, de uma forma tal que a gente pode escolher o que plantar, mas a gente não tem como escolher o que a gente vai colher. A Bíblia os chama de anjo da igreja. Eles são os enviados de Deus para estarem posicionados onde estão. E eles estão nessa visão onde eles conseguem alcançar além do que a gente consegue. E eu vou dizer para você uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás. É que se tem uma placa é porque tem história. Se tem uma regra, irmão, tem uma história. Se tem um jeito de fazer, tem uma história. E nem sempre dá tempo de contar a história. Mas quem está acima já viu muita história, já viu muito conto, muita causa, muita história, para poder ter estabelecido daquela forma. Ninguém chega a uma conclusão de que as coisas devem ser feitas dessa forma ou daquela, simplesmente porque acha que é o melhor jeito. A pessoa entende que é daquele jeito, porque aquele jeito evita que o outro jeito seja feito. E o outro jeito vai dar muito errado. Ai, mas eu pensei que era bom, que ia dar certo. Pois é, por causa do pensamento de que era bom e que era certo, Saul se deu mal. Deus rejeitou a ele. E ele foi considerado um rei rejeitado por Deus. E às vezes, sem que a gente perceba, a gente está agindo como Saul. A gente acha que o nosso modo de fazer as coisas é melhor. E eu vou te dizer, você pode ser muito bom naquilo que você faz, mas você nunca vai ser melhor do que do jeito de Deus para fazer. Ai, mas então quer dizer que o líder é Deus? Quer dizer que Deus estabeleceu o líder. E quando ele quiser mudar a forma de fazer as coisas, ele vai fazer pelo líder que ele colocou no lugar. E isso inclui os líderes em casa, os líderes no trabalho, os líderes na igreja, os líderes em qualquer ambiente em que nós estejamos. Sameire, mas eu não estou considerando que é assim, por exemplo, com o prefeito, com o governador, com o presidente. Pois é por isso que a Bíblia diz que a gente tem que orar por eles, para que a gente possa ter uma vida tranquila aqui embaixo.
Se não está sendo como você acha que deveria ser, ore pela vida do seu líder, ore pela vida do seu patrão, do seu chefe, ore pela vida daquela pessoa que está sobre você de alguma maneira, porque você vai ver como o resultado da sua oração vai refletir na sua vida, trazendo benefício, bem-estar e uma vida tranquila para você. Saul, depois, percebido, vendo a demonstração da insatisfação de Deus. E eu vou te dizer, querido, quando Deus fica insatisfeito, Deus demonstra a sua insatisfação. Não é porque era na antiga aliança que Deus demonstrava. Ainda hoje, Deus vai demonstrar a insatisfação dele conosco. Às vezes a gente está questionando Deus, porque as coisas não estão sendo como nós gostaríamos. Mas Deus está insatisfeito, porque às vezes a gente está querendo fazer a coisa certa do jeito que Deus nunca disse para a gente fazer. Saul vai dizer assim, olha, vamos lá, eu vou fazer sacrifícios para o Senhor. E aí a Bíblia diz que o Senhor diz, olha, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. É melhor obedecer do que eu sacrificar. Às vezes a gente está querendo apresentar muito sacrifício a Deus. Eu vou dar sacrifício de dinheiro, sacrifício de tempo, sacrifício de vida, sacrifício de jejum, sacrifício de todo tipo. E Deus está dizendo só assim, eu só queria que você obedecesse o que eu já falei. Eu só queria que você fizesse o que já está escrito. Eu só queria que você considerasse o que eu já falei para você pela palavra. Eu só queria que você considerasse o que eu já falei para você pelo pastor, pelo ministro, pelo Espírito Santo dentro de você. E você não está considerando. E Deus está esperando que você obedeça aquilo que Ele já disse. Deus não está esperando que você fique se sacrificando. Porque sacrifício já foi feito por Jesus. E a gente vai relembrar hoje isso. E aí a Bíblia fala em Samuel, no capítulo 15, no verso 17, esse eu quero que você abra para a gente ler. Prosseguiu Samuel, no capítulo 15, no verso 17. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. O que era isso que estava acontecendo, gente? Deus estava usando Samuel para lembrar a Saul do começo. Ei, talvez eu estou aqui hoje para lembrar você do começo. Lembrar do porquê você entrou onde está, porquê você começou onde está. Lembrar você para você voltar lá no início e praticar as mesmas coisas. Guardar o coração, querido, vai fazer com que você tenha sempre que ter uma boa memória. Porque às vezes a gente é pego pela ingratidão. E a ingratidão, ela é muito esquecida, ela é péssima de memória. Mas alguém que mantém um coração grato se preserva continuamente na rota de sucesso que Deus estabeleceu. Se você quer guardar o coração, lembre sempre do seu começo. Não espera Deus precisar vir falar com você para te lembrar do início, de onde Ele te escolheu. Porque se Deus precisar fazer isso, já é tarde demais. Já era tarde demais para Saul, gente. E às vezes a gente olha para essa história e fica pensando o que ela tem a ver conosco. Às vezes a gente fica pensando como se Deus não estivesse vendo também a nossa vida. Deus viu a rebelião de Saul. Deus viu a desobediência de Saul. E a forma como Deus vê essa rebelião, e essa rebelião ela pode estar em qualquer ambiente, em qualquer relacionamento, em qualquer esfera das nossas vidas. Deus vê como está escrito lá no capítulo 15, no verso 23, que diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria. Passei a página, meu Deus. Você está aqui ainda? Misericórdia. Tem alguém se levantando contra o meu ministério. É um demônio cibernético. Só um minutinho que eu vou ver o de trás aí também. Mas é que eu preciso abrir aqui de qualquer maneira. Cheguei lá. E diz assim... Porque é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti. Para que não sejas rei. Queridos, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, nós estamos também recebendo a rejeição de Deus. E há quem diga, mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. E aqui a gente está vendo como Deus vê a rebelião. Para Ele é como um pecado de feitiçaria. Você já imaginou você sendo filho de Deus, estar em rebelião em alguma esfera da tua vida, e Deus olhar para você e te ver um feiticeiro? Gente, não sou eu quem estou dizendo. A Bíblia está dizendo que Ele vê dessa forma. Foi como Ele descreveu. E às vezes a gente está ignorando isso, irmãos.
E Deus, ele vai e constitui uma nova autoridade sobre a vida de Saul. Ele passa a tirar Saul daquela posição, e há quem possa olhar isso como Deus sendo mal, mas isso era a bondade de Deus ao extremo, tirando Saul do lugar onde ele já não deveria mais estar. Era uma forma de poupar a vida de Saul. Deus constitui a autoridade que agora é Davi. Deus coloca Davi como rei. E o que Saul faz? Fica perseguindo a autoridade que Deus já estabeleceu. E às vezes, irmãos, a gente quer fazer a mesma coisa. A gente fica perseguindo quem já nos colocou na posição de autoridade, ou quem Deus já nos colocou como autoridade. Cuidado com isso. Sabe, nós precisamos ter o cuidado, como diz em Hebreus no capítulo 3, no verso 12, para que não haja em nós um perverso coração, que nos afaste de Deus. Tem que ter um cuidado para não haver em nós um coração mau e perverso. Ali em Hebreus fala sobre a questão da incredulidade, mas a gente coloca aqui também sobre essa questão de guardar o coração, para a gente ter o cuidado de não ser um coração mau e perverso, que se volta contra o Senhor e que nos afasta do Deus vivo. O coração rebelde afasta as nossas vidas do nosso Deus. Cuidado para que você não seja pego nisso, porque o diabo ele vai querer sempre, de forma astuta, levar você por um caminho de perdição, mas de maneira enganosa, como foi com Absalão, como foi com Saul, como foi com Sansão, como foi com tantos outros homens e mulheres da Bíblia, queridos, como Adão junto com Eva no início, que foram enganados na desobediência que cometeram, mudaram a rota que estava estabelecida para eles. Cuidado para você não deixar o seu coração ser perdido. Cuidado para não dar à sua boca aquilo que o diabo deseja. Saia daqui nessa noite, talvez você não vai sair daqui dando pulos de alegria. E a minha intenção não é essa, porque eu não sou animadora de palco. A minha intenção é que você saia daqui reflexivo, pensando onde você precisa mudar. Onde nós precisamos, irmãos, cuidar das nossas vidas, ao ponto de não deixar a maldade penetrar o nosso coração e nos guiar pelo caminho da perdição que o diabo tem proposto. A gente não tem muito tempo mais, eu vou finalizar com isso. Mas a gente lembra? A Bíblia fala que Miriam e Arão, eles falaram contra Moisés. Em Números, no capítulo 12, dos versos 1 até o 8, isso está exposto. E fala que Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que ele tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Queridos, olha a pergunta besta que Miriam e Arão estão fazendo. Moisés era alguém escolhido por Deus para liderar o povo. Era alguém que era autoridade sobre a vida daqueles homens e daquelas mulheres. Isso incluía Miriam e Arão. Arão, de fato, era para ser um auxiliar de Moisés. E a Bíblia está dizendo que eles começam a conversar, perguntando, será que Deus só tem falado com Moisés? Quantas pessoas, irmãos, eu não conheci que já tiveram essa besteira, essa idiotice no pensamento? Isso pode acontecer, por exemplo, com os profetas, porque eles pensam, mas se Deus quiser falar comigo, Deus fala comigo. Eu sei quando é Deus falando comigo. Pois deveria saber também quando é Deus falando com alguém que não é você. Porque a pergunta que eles fizeram foi essa. Por acaso Deus só fala com ele? E eles seguem dizendo, não tem falado também por nós? Coração perdido. Deixaram a posição do coração ser tomada. A Bíblia fala, o Senhor o ouviu. Diga, Deus ouve. Tem crente que pensa que Deus só ouve quando ele ora. Ei, bonitão, Deus está ouvindo toda hora, até as bobagens que você fala. Deus ouviu. A Bíblia diz, o Senhor ouviu. Então, o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vocês três, saiam aqui à tenda da congregação. Acho engraçado como Deus trata as coisas. Deus podia ter chamado só Miriam e Arão. Aí ele, então vem os três. Vem Moisés também, Moisés. Vem ouvir essa conversa aqui. Moisés era manso. Às vezes, gente, Deus coloca pessoas sobre as nossas vidas que são mansas, que têm um coração certo. Mas porque a nossa maldade é tamanha, essas pessoas têm um coração transformado, mudado. E de repente a gente passa a sofrer debaixo daquela mão que um dia foi boa. Porque a gente não foi bom com quem era bom conosco. Sabia que todo chefe é bom no começo? O que faz ele ficar ruim? Quem é que sabe essa resposta? Funcionário ruim. Todo chefe no começo quer ser pai. Quer ser a pessoa mais maravilhosa, amado por todos. Mas quando ele começa a ver a maldade das pessoas que ele coloca para trabalhar para ele, ele começa a mudar o coração.
Ele começa a mudar o posicionamento, a forma de agir. E ele percebe uma frase que eu ouvi, que eu nunca vou esquecer. Que a gente que é CPF, pessoa física, tem coração. Mas CNPJ não tem coração. Empresa não tem coração. A empresa tem só o CNPJ. E ele começa a deixar de lado as suas emoções para fazer a coisa certa. Porque se ele for emotivo demais, as pessoas fazem ele também ser perdido. Então a Bíblia fala, logo o Senhor disse a Moisés e a Miriam e a Arão, vocês três, saiam aqui à tenda da congregação. E saíram então os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Sai aqui, vocês três, bora conversar ali fora. Deus vai e se põe na porta da tenda. E ele diz, depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Deus está dizendo, olha, o meu modo de agir não é como vocês estão pensando. Deus está dizendo, olha, se tem um profeta no meio de vocês, eu falo com ele em visão, ou eu me faço conhecer e falo com ele em sonhos. Aí ele diz, não é assim com Moisés. Deus está colocando Moisés num outro nível. Dizendo, ó, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Aqui nesse tempo que a gente está vivendo, eu falo com os profetas para vocês, eu falo através dos profetas. E eu falo com visão e em sonho a eles. E eles vêm e falam com vocês. Mas com Moisés não é assim. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. O coração de Moisés, irmãos, sendo visto por Deus. E ele disse, boca a boca eu falo com ele, claramente e não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Deus estava lembrando a Arão e a Miriam. Gente, deixa eu dizer para vocês, eu até aqui agi com vocês, falando com profetas, por meio de sonhos, por meio de revelação e visões, mas com Moisés eu não estou fazendo assim. Eu estou conversando com Moisés boca a boca, face a face, olho no olho praticamente. Só não era visível porque não podia Moisés ver, que ele não conseguiria contemplar. Mas ainda assim, a Bíblia fala que ele tinha contato com Deus direto. E o próprio Deus diz, olha, eu falo boca a boca. Quando ele diz boca a boca, é de frente. E ele está dizendo, com ele eu falo dessa forma. E eu não falo com enigmas para ele. Eu não falo para ele com revelações enigmáticas. Eu falo para ele claramente. E vocês como é que não temeram falar contra o meu servo? Eu quero perguntar para você nessa noite, irmão. Como é que você não teme falar contra o servo de Deus? Samuel, você está se referindo a quem? Ao servo de Deus que está na autoridade da sua vida, onde você estiver. Seu marido, seu pastor, seu líder, seu chefe. Como é que você não teme falar contra o servo do Senhor? Guarda o teu coração, querido. Nesse dia que eu ouvi a conversa dessa pessoa que eu mencionei aqui há pouco, eu fiquei pensando depois, eu não consegui dormir, eu fiquei até 3, 4 horas da manhã acordada pensando, como é que alguém fala tais coisas contra a autoridade que está sobre a sua vida? A pessoa dispensando um monte de acusações infames contra a autoridade que estava sobre ela. Sobre a vida de um homem, de uma mulher que estavam pastoreando sua vida, que tinham tudo para estar fazendo qualquer outra coisa, mas que estavam amando o povo de um lugar que nem era deles. Eu fiquei me colocando no lugar, irmãos. Como podia alguém distorcer tudo que aquele casal fazia? Como podia alguém falar tamanhas acusações contra um casal que estava expressando amor em todo o tempo? Fazendo do jeito que sabia, fazendo o melhor que tinha, com o que tinha. E alguém que deveria estar auxiliando, levantando acusações contra eles. Se eu soubesse desse versículo, eu não lembrava desse versículo no dia. Porque se eu soubesse e eu lembrasse, eu tinha perguntado, como é que você não teme falar contra o servo do Senhor? Cuidado, querido, para você não estar se voltando contra as pessoas que Deus colocou para cuidarem de você, aonde você está. Seu marido não é para ser uma maldade contra você, é para ser uma autoridade dada por Deus para cuidar de você. Seu pastor é uma autoridade que Deus colocou para cuidar de você. Os pastores auxiliares são pessoas que Deus colocou para cuidar de você. As esposas dos pastores também são pessoas que Deus colocou para cuidar de você. Os líderes de departamento, os líderes de VC. Cuidado, querido, como é que você não teme falar contra aquele que o Senhor levantou para ser aquele que o serve.
Sameira, eu tenho muitos motivos, eu posso listar esses motivos junto com você, se você quiser. Mas uma coisa eu sei, nós precisamos guardar o nosso coração. Guarda o coração sobre todas as coisas. Porque é engraçado que eles vão ali à porta da tenda. Às vezes, irmãos, é interessante porque Deus ele não tira eles de dentro da tenda, leva só até a porta ali. Às vezes, gente, a gente não está percebendo. Na porta da tenda, e eu fiquei pensando, rapaz, a porta da tenda é a porta da igreja. E eu fiquei pensando, o que as pessoas falam na porta da igreja? Já pensou? Porque lá na porta, Deus estava falando com eles na porta. Não era só dentro. Lá na porta, Deus estava falando. Isso me mostra tantas coisas, tantas coisas. Uma delas é que quando tem um problema na igreja, na tenda da congregação, a gente não vai para casa levando o problema. A gente não vai para casa de alguém ficar falando do problema. A gente resolve na porta da congregação. Onde o Senhor está. Porque às vezes a gente tem a liberdade, a gente se sente à vontade para falar em ambientes que são contrários. Porque a gente sabe que ali Deus não está. Na igreja tem temor, mas onde passa não tem amor. Na igreja tem temor, mas se dá a conversas que vão contra as autoridades que Deus levantou. Cuidado, irmão, para você não estar deixando se levar pelas conversas enganosas do diabo, como ele também fez com a serpente no início com Eva, como ele fez durante toda a história tentando enganar a todos, inclusive ao próprio Jesus. Que ele não esteja enganando você, que ele não esteja levando você a encabeçar rebeliões ou ser encabeçado por rebeldes. Não deixe que você seja levado por pessoas que pensam, por acaso Deus só usa fulano, e só fulano tem chamado, e só fulano que tem autoridade, e só fulano que tem capacidade, só fulano que tem habilidade. Querido, para de ficar fazendo essas perguntas bestas e começa a guardar o coração. Cuidado, porque vão ter momentos em que você vai precisar dizer, ei, não posso ouvir isso aqui, porque isso pode descer para o meu coração, e o meu coração é algo que eu quero permanecer guardando. Cuidado, porque todo rebelde tem um problema, e o problema do rebelde é com a boca dele. Todo rebelde tem problema com a boca. Gente que não consegue controlar a boca tem um forte potencial para ser um rebelde. Gente que fala demais, que fala o tempo todo, que fala bobagem, vai acabar se rebelando. Foi o que aconteceu com Miriam e Arão. Gente que tinha problema com a boca. Deus fala só com eles. E daí, se Deus fala só com eles, é problema nosso? Hein, gente? Miriam era a irmã mais velha, ela era uma autoridade na família, mas na tenda da congregação, no meio do povo e no ministério, ela tinha que dever submissão a Moisés, o seu irmão. Mostrando para a gente aqui um princípio importantíssimo, que mesmo que a pessoa seja mais nova, mesmo que seja um irmão mais novo, mas é minha irmã que eu conheço desde pequena, é meu vizinho que eu cresci com ele, se está numa posição de autoridade, a autoridade precisa ser considerada. É interessante aqui, por exemplo, a gente tem o pastor Fábio Silva. Tem boa parte da família dele que congrega aqui. Irmãs, irmãos, os pais. Mas aqui ele é um pastor auxiliar. Aqui ele tem uma autoridade ministerial. Aqui o Fábio é pastor presidente. A mãe dele, que criou ele, ela é uma autoridade sobre a vida dele desde sempre. Mas na igreja, a autoridade é dele. Hoje ela é pastoreada por ele. Ela honra ele como pastor dela, não só como o filho que ele é. Porque no reino de Deus, irmãos, não importa como as coisas foram até aqui. Importa como Deus estabeleceu a partir daqui. Que você guarde o seu coração. Que nessa noite que a gente vai lembrar o que Jesus fez, você guarde as razões pelas quais você veio para o reino de Deus. Que você guarde e preserve no seu coração a gratidão pelo que o Senhor já fez, pelas pessoas que Ele colocou na sua vida, pelo cônjuge que está com você ou não, pelo irmão que está com você ou não, pela amiga ou amigo que está com você, pela pessoa que Deus colocou sobre a sua vida, onde você coloca os seus pés todo dia para trabalhar. Começa a render graças e gerar um coração grato no teu coração, ao ponto de as tuas intenções e as tuas motivações não se perderem, mas você guardar o teu coração acima de todas as coisas. Você pode ficar de pé. Glória a Deus. Alguém que está aqui hoje e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quer tomar essa decisão agora? Você está aqui, você veio para esse culto com a intenção de entregar a sua vida para Jesus ou não, mas à medida que você estava aqui, você percebeu que é para esse lugar que você deve estar e deve vir. O lugar de filho, o lugar onde você é cuidado, zelado pelo seu Pai, pelo seu Deus. Se você está aqui hoje e deseja entregar a sua vida para Jesus, faz um sinal bem alto com a sua mão.
Deus está aqui desde o início e Ele está agora mesmo tocando no seu coração, se você assim desejar. Tem alguém que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Todos crentes? Glória a Deus. Nós vamos ceiar, irmãos, daqui a pouquinho. Sabe, aproveita essa oportunidade. De repente, você está precisando trocar o cálice com alguém. Você sabe, Deus sabe. Eu, infelizmente, não tenho como saber. Mas Deus sabe e você sabe se você precisa fazer isso nessa noite. Talvez alguém que você feriu e essa pessoa soube ou não soube. Talvez alguém de quem você falou e essa pessoa soube ou não soube. Talvez essa pessoa é o seu cônjuge que está aí com você. Talvez seja alguém da tua casa que está aqui com você. Sabe, que você aproveite esse momento santo, cheio de reverência e temor, onde nós precisamos avaliar e examinar a nós mesmos. E ver e perceber se estamos andando em amor, se estamos andando em unidade. Porque se nós não avaliarmos isso, nós estaremos comendo e bebendo indignamente. Juízo para nós estaremos acumulando. Não é brincadeira, irmãos. Participar da ceia errando em coisas que Deus já disse não. Negligenciando aquilo que Deus já nos falou. Cuidado com a sua vida. Deus está cuidando de você e te amando nessa noite. A ceia não é um momento para a gente lembrar de pecados, mas é um bom momento para nós nos lembrarmos da aliança que temos com Deus e uns com os outros. É por isso que essa mensagem é tão pertinente na noite de hoje. A gente vai servir a ceia já já. Você vai participar. Se você tiver com alguma dor, alguma enfermidade, algum sintoma, algum incômodo, você vai tomar parte da ceia e você vai receber a manifestação da sua cura. Mas aproveite essa ocasião, faça valer a noite de hoje. Se há algo que precisa ser ajustado, você e eu sabemos onde é que precisa ser ajustado. Eu quero chamar o pastor Fábio aqui para ministrar a ceia. Você pode continuar aí de pé, se ele precisar que você sente, ele libera. Afinal de contas, ele é o seu pastor e ele quer o seu bem. Glória a Deus. Que palavra poderosa. Você foi abençoado, irmão? Meu Deus, eu fui muito. Vamos participar da ceia do Senhor. Eu queria ler um versículo para você. Lá em João, no capítulo 6, no verso 53. O próprio Jesus, falando a respeito da ceia, ele diz assim: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, ele se referindo a ele próprio, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos participar da ceia como família, como corpo de Cristo. Como Samiri bem disse, nós não estamos aqui celebrando os nossos pecados, mas estamos celebrando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E ele disse que aquele que não come da carne, não participa da ceia e não bebe do seu sangue, não tem a vida eterna nele mesmo. E quem come e quem bebe, o Senhor o ressuscitará no último dia. Então nós vamos orar rendendo graças ao Pai por esses elementos, mas tendo a consciência de que fazemos parte do corpo de Cristo, somos uma família e vamos participar juntos dessa ordenança que Jesus estabeleceu para a sua igreja aqui na terra. E eu queria convidar você a render graças junto comigo. Pai amado, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de participar da ceia do Senhor. Entendemos que esse é um momento tão importante e tão solene para as nossas vidas. Não fazemos isso de qualquer maneira, mas fazemos isso com toda a nossa dedicação, com todo o nosso amor, com todo o nosso temor e com toda a nossa reverência, entendendo que esse é um momento tão importante e tão solene para nós. Aqui está o pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído e traspassado no nosso lugar. Aqui está também o suco de uva, é um elemento que representa o sangue de Jesus, que foi derramado no nosso lugar. Senhor, somos tão gratos por esse sacrifício. Muito obrigado, porque o Senhor enviou o seu único Filho para morrer naquela cruz, no nosso lugar, a fim de nos dar a vida eterna, salvação, libertação, a fim
de nos conectar com o Senhor. E hoje nós somos filhos teus por causa desse sacrifício. E hoje nós temos tantos benefícios, temos o livre acesso ao Senhor por causa desse sacrifício. E reconhecemos esse sacrifício. E aqui estamos como família, como irmãos, como corpo de Cristo aqui na terra, para celebrarmos juntos esse momento, onde nos lembramos da morte, mas também nos lembramos da ressurreição do Senhor Jesus. E nessa noite, Pai, nós nos lembramos da nossa unidade e declaramos a nossa unidade fortalecida. Declaramos que ela é inquebrável. No nosso meio não há lugar para rebelião, não há lugar para fofoca, para comentários ácidos. No nosso meio, Pai, não há lugar para divisão, nem partidos, nem panelinhas, mas somos uma família. Somos uma família e nos amamos uns aos outros, como o Senhor Jesus nos amou. Por isso nós te damos graças e vamos participar desse momento com temor, reverência e amor, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Nós vamos cantar uma música e enquanto estamos cantando, é uma oportunidade que você vai ter, enquanto os diáconos estão servindo você os elementos. Você pode trocar o cálice com o irmão, quer você esteja com raiva dele, ou algum problema com ele, ou não. Pode ser que ele tenha um problema com você, ou não. Mas o fato é que você tem essa oportunidade de poder trocar o cálice e demonstrar o seu amor, a sua unidade. Amém? Glória a Deus. Nos redimiu com seu amor, com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Nos rendemos ao teu nome, que é sobre todo nome. Não há amor igual ao teu. Tu reinas sobre nós, Jesus. Nos rendemos ao teu nome, que é sobre todo nome. Não há amor igual ao teu. Tu reinas sobre nós, Jesus. Tu reinas sobre nós, Jesus. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Aleluia. Todos receberam? Alguém não recebeu? Se você não recebeu, você pode fazer um sinal com a sua mão. Eu só vou pedir para que você, que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, que você não participe desse momento. Esse momento é para filhos. Só quem recebeu Jesus é que é filho de Deus. Então, esse aí é um momento sério. Se você não recebeu, por favor, não participe. Se você está nos visitando, você fica livre
vindo nos visitar de outra igreja, você fica livre para você participar conosco. Será uma honra, um prazer ter você conosco participando da ceia do Senhor. Amém? Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 28, o apóstolo Paulo, trazendo o ensino sobre a ceia do Senhor para aquela igreja, ele diz a seguinte afirmação: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, falando sobre o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Então, observando aquilo que o apóstolo Paulo nos trouxe como ensino, nós vamos agora nos examinar. Eu quero dar alguns minutinhos para que todos nós possamos fazer isso. Veja, Paulo não diz que é para a gente orar, ele não diz que é para a gente cantar, ele diz que é para a gente fazer um exame. Então o exame é a gente olhar para nós mesmos. Ele não está falando sobre todos os pecados, ele está falando para a gente se examinar no que diz respeito a discernir o corpo de Cristo. Entendermos, discernir é compreender, discernir é entender. Então, com essa visão, vamos fazer esse exame, discernindo, compreendendo o corpo de Cristo. Como nós estamos com as nossas ações, com as nossas intenções, como está o nosso relacionamento com os nossos irmãos, como está o nosso relacionamento na igreja com o corpo de Cristo. Então é assim que nós vamos fazer o nosso exame, ok? Então eu quero dar alguns minutos, a partir de agora, vamos fazer esse exame. Verso 23 de 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo traz algumas outras instruções acerca da ceia. E ele diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, com esse entendimento de que esse pedaço de pão sem fermento representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído e traspassado no meu e no seu lugar, com essa consciência, participa. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, com essa consciência que esse suco de uva representa o sangue de Jesus que foi derramado no meu e no seu lugar, que esse é o cálice da nova aliança, entendendo também aquilo que Isaías, no capítulo 53, no verso 3, nos deixa registrado, de que certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras ou suas feridas, feridas essas por onde o sangue de Jesus foi derramado, nós somos curados. Então, com essa consciência, se você tiver alguma enfermidade, alguma dor no seu corpo, você pode receber a sua cura e sair daqui plenamente curado. Participe. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, na sua última ceia com seus discípulos, após cear, eles cantaram um cântico. Então vamos cantar um cântico, amém? Ouvi ao Senhor todo o meu ser.
meu Deus vive está. Como não te adorar? Não vou me calar. Meu Deus vive está. Como não te adorar? Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Aleluia, glória a Deus, que culto poderoso, amém, queridos? Nós estamos chegando ao fim, mas eu queria te fazer algumas indicações literárias antes que você pudesse ir para a sua casa, amém? E o primeiro desses livros é Relacionamentos Importam, de Tony Cook, que você vai encontrar lá no nosso Verbo Shop, esse maravilhoso livro. Esse outro também, Dominando o Silêncio, de Doug Jones, um livro poderoso, maravilhoso. Todos eles vocês vão encontrar ali no nosso Verbo Shop. Então passa lá, adquire alguma dessas literaturas e certamente elas vão te abençoar. E o último deles, Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer, também um livro poderoso. Onde estão as pessoas que nos visitam pela primeira vez? Lembra que eu falei com você no início que a gente tinha uma sala preparada, que lá a gente só queria te conhecer um pouco melhor e te presentear? Esse é o momento que vocês vão poder ir até essa sala. A gente tem alguns irmãos ali atrás que estão acenando. Então você que está nos visitando pode se dirigir até lá. Você que trouxe o visitante também pode ir até lá com ele, tá bom? Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Lá no nosso hall, ali no Verbo Café, a gente também tem um lanche lá poderoso que está sendo promovido pelo Life, né? O nosso departamento de adolescentes, em prol do acampamento que vai acontecer daqui a alguns dias. Então passa lá, abençoe esse departamento que tem abençoado os nossos adolescentes, e você também vai participar de um lanche maravilhoso que tem lá sendo servido. Amém, queridos? Então, no mais, a gente está encerrando. Eu quero declarar uma semana poderosa sobre a sua vida, em nome de Jesus. Boas notícias chegando, coisas sendo destravadas, aquilo que você precisa chegando até as suas mãos ainda nesses dias. Em nome de Jesus, vá na graça e na paz e seja um praticante ousado dessa palavra.